O objeto de estudo da teoria das probabilidades são os fenómenos aleatórios, isto é, fenómenos que têm uma incerteza associada, influenciados pelo acaso, o fator sorte. São exemplos destes fenómenos as condições meteorológicas do dia seguinte, o número de pessoas que, em dado momento, se encontram numa fila de espera para serem atendidas, a carta que é virada ao acaso de um baralho de 52 cartas que estão voltadas com as faces para baixo, o número de acidentes rodoviários que ocorrem diariamente na estrada mais movimentada de determinada cidade. Muitos fenómenos deste tipo são importantes. Interessa prever o seu comportamento. A teoria das probabilidades aparece como uma área da matemática que permite modelar este tipo de fenómenos, aos quais existe um grau de incerteza associado. Neste contexto, vamos introduzir os conceitos e a terminologia elementar das probabilidades e estatística. Uma experiência que pode ser repetida sob as mesmas condições e cujo resultado não é possível prever com exatidão, denomina-se experiência aleatória. Neste tipo de experiência, podemos, contudo, descrever o conjunto dos resultados possíveis. Se existir uma regularidade nas ocorrências quando a experiência é repetida um número elevado de vezes, é possível desenvolver um modelo probabilístico que ajuda a prever o comportamento do fenómeno aleatório em estudo. Consideremos como exemplos de experiência aleatória os seguintes: contar o número de novas apólices de seguros contratualizadas em cada mês numa determinada sucursal de uma seguradora. Experimentar uma lâmpada nova e registar o seu tempo de duração em horas. Lançar um dado e observar o número de pintas mostrado na face voltada para cima. Chamamos espaço de resultados ou espaço amostral de uma experiência aleatória ao conjunto de todos os resultados possíveis dessa experiência. O espaço de resultados aparece na literatura representado por S, do inglês sample space, ou por ômega, a última letra do alfabeto grego. Cada um destes resultados possíveis é chamado de acontecimento elementar. Genericamente, um acontecimento ou evento é um subconjunto do espaço de resultados e é, usualmente, representado por uma letra maiúscula, A, B, etc. O espaço de resultados S é chamado de acontecimento certo. Porquê? Porque, dado que o S contém todos os resultados possíveis, ele ocorre de certeza, em pelo menos uma ocorrência. Vamos ver agora alguns exemplos muito simples para ilustrar estes conceitos. Consideremos uma experiência aleatória que consiste em lançar um dado equilibrado, não viciado. Observemos qual a face que fica virada para cima. A face voltada para cima pode ser a face 1, 2, 3, a 4, 5 ou a 6. Em termos formais, o espaço de resultados S é o conjunto constituído pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em que cada algarismo representa o número de pintas da face virada para cima. Consideremos o seguinte acontecimento A. A face voltada para cima é par. O acontecimento A é um acontecimento do espaço de resultados. É o subconjunto de S que pode ser representado pelos elementos 2, 4 e 6. Consideremos agora, neste mesmo espaço, um outro acontecimento B. A face do dado que fica voltada para cima tem mais do que duas pintas.
Em termos formais, este acontecimento representa-se pelo subconjunto do espaço de resultados que tem os elementos 3, 4, 5 e 6. Repare-se que mais de 2 pintas é superior a 2 pintas, não inclui o 2. Vamos ver agora um segundo exemplo. Consideremos a experiência de ligar uma lâmpada nova, escolhida aleatoriamente, e registar a sua duração em horas. Qual é o espaço de resultados desta experiência? O espaço S é o intervalo que vai de 0 a infinito em horas. Sendo a duração o tempo, e o tempo medido numa escala contínua, a duração de uma lâmpada pertence a um intervalo de números reais, em que o mínimo é 0 e, em teoria, poderia durar infinitas horas. É, portanto, um intervalo de números reais. O parênteses reto representa um intervalo fechado, inclui o limite do intervalo. O parênteses curvo significa intervalo aberto, exclui o limite do intervalo. Vamos agora considerar o acontecimento A neste espaço de resultados, que é: a lâmpada tem duração inferior a 1000 horas. Portanto, este acontecimento está contido no intervalo que pode ir de 0 horas até 1000 horas, exclusiva. No exemplo seguinte, vamos considerar um saco com 3 cartões correspondentes a 3 nomes: Ana, José e Manuel. A experiência aleatória consiste em retirar um cartão de cada vez, sem voltar a colocá-lo no saco e até sair o cartão com o nome da Ana. Vamos determinar o espaço de todas as sequências possíveis. Sendo A, quando o cartão com o nome Ana é o primeiro a sair. JA, quando primeiro sai o cartão com o nome do José e o da Ana sai em segundo lugar. MA, primeiro sai o cartão com o nome do Manuel e depois o cartão com o nome da Ana. Pode ainda ocorrer JMA, primeiro sai o cartão com o nome do José, depois o cartão com o nome do Manuel e por fim sai o cartão da Ana, ou MJA, sai o cartão com o nome do Manuel, em primeiro lugar, em segundo lugar sai o José e finalmente o cartão com o nome da Ana. Portanto, o espaço de resultados contém estas 5 possibilidades: A, JA, MA, JMA e MJA, as sequências possíveis. Neste exemplo, um acontecimento elementar é constituído por uma sequência dos resultados de uma ou mais extrações. Definimos como acontecimento A1 neste espaço aquele em que o cartão com o nome da Ana foi o segundo a sair. Assim, o acontecimento A1 ocorre se ocorrer o seguinte subconjunto de sequências do espaço: José, Ana, Manuel, Ana. Resumindo, falamos genericamente sobre acontecimento ou evento quando nos referimos a subconjuntos do espaço de resultados de uma experiência aleatória. Esta definição permite utilizar os instrumentos da teoria de conjuntos para representar os acontecimentos e as operações entre eles. Retomando o exemplo do lançamento de um dado, podemos representar num diagrama de Venn o acontecimento saída de um número par. O conjunto vazio representa o acontecimento impossível. O número de acontecimentos elementares pode ser finito, infinito numerável e infinito não numerável. O espaço de resultados da experiência, que consiste em lançar um dado e observar a face que fica voltada para cima, é um exemplo de um espaço de resultados finito. Tem no total 6 acontecimentos elementares.
O espaço de resultados da experiência, que consiste em observar o número de partículas de um poluente na atmosfera, é um exemplo de um espaço de resultados infinito numerável. Porquê? Numerável é sinónimo de contável. Eu posso ter infinitas partículas, mas posso, em teoria, contá-las. 1, 2, 3. Portanto, é um infinito numerável. Existe uma correspondência entre o número de resultados e o conjunto dos números inteiros. Um espaço de resultados infinito não numerável é, por exemplo, a duração do tempo de vida de uma lâmpada. Porquê? Porque pertence a um intervalo de números reais e no intervalo existe sempre pelo menos outro número real, correspondente a uma fração desse intervalo. Assim, eu não consigo contar quantas unidades tem a duração de vida da lâmpada. O cardinal de A, que se representa assim, é o número de elementos que constitui o acontecimento A. Portanto, o cardinal de um espaço de resultados S é o número de acontecimentos elementares do espaço de resultados. Para concluir, introduzem-se as seguintes relações entre acontecimentos de um espaço. A relação de inclusão, que diz que A é um subacontecimento de B quando o A está contido em B. A relação de igualdade, que diz que A é igual a B quando A é um subacontecimento de B e B é um subacontecimento de A, ou seja, A está contido em B, simultaneamente B está contido em A.